Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma semana. O objetivo geral desta videoaula: ensinar os conteúdos de fluidos ideais em movimento. Nós estudamos nas videoaulas anteriores os fluidos ideais em repouso, né? Os fluidos em repouso, e aqui nós vamos iniciar esse estudo da hidrodinâmica, certo? Aqui entre os objetivos específicos, entender o que é hidrodinâmica e um fluido ideal. A gente vai estar entendendo hoje da videoaula. Compreender linhas de corrente, aprender a equação de continuidade, definir e demonstrar a equação de Bernoulli e exemplificar os conteúdos desta videoaula. Bem, como dito, nós trataremos de fluidos ideais em movimento, certo? Esta imagem nós observamos aí a movimentação, né, de fluido, de líquido, e aí a hidrodinâmica, que é o assunto que nós vamos iniciar hoje, nesta videoaula, trata justamente dos fluidos em movimento. A hidrostática, que foram os conteúdos das videoaulas anteriores, tratou dos fluidos em repouso, né? Nós estávamos estudando os fluidos em repouso. Aqui nós vamos estudar fluidos em movimento e estes fluidos em algumas situações como sendo fluidos ideais, certo? Em movimento. E aí nós vamos entender o que seria um fluido ideal. Bom, e aí eu lhes pergunto, o que é hidrodinâmica? Nós vimos então que a hidrostática, ela faz o estudo, né, dos fluidos em movimento. Todo e qualquer fluido pode ser líquido ou gás, né, só reforçando isso com vocês. Mas aí o que seria a hidrodinâmica? Eu até acho que eu já falei na videoaula de hoje. Então, a hidrodinâmica, ela é o estudo dos fluidos em movimento. Então, dinâmica significa movimento, certo? E a hidro faz referência justamente aos fluidos, que neste caso pode ser tanto líquido quanto gás, né? E aí esses fluidos eles vão estar em movimento. Mas aí o que seria um fluido ideal? Um fluido ideal. Então, um fluido ideal, como o próprio nome já diz, ele é idealizado, ele é um modelo, certo? Ele não existe, né? Seria um fluido perfeito, digamos assim, certo? E veja o seguinte, o movimento dos fluidos reais, olha, é muito complicado. Por isso que a gente vai tratar aqui sempre de fluidos ideais. E ainda não está perfeitamente compreendido. Por essa razão, nós vamos discutir apenas o movimento de um fluido ideal, que é mais fácil de analisar matematicamente. Tá bom? Que é justamente um fluido idealizado, é um modelo, certo? Seria algo perfeito e não existe um fluido ideal, bom? Mas aí, para fazer o estudo aqui dentro deste conteúdo, certo? A gente vai tratar de fluidos ideais, não de fluidos reais, que é mais complicado, tá bom? E aí veio o seguinte, um fluido ideal, ele satisfaz 4 requisitos no que diz respeito ao escoamento, né? Que um fluido ele tem essa propriedade de escoar, de fluir, e aqui nós temos 4 características importantíssimas para um fluido ideal, que são requisitos básicos. O primeiro, olha, em relação que o fluido ele é estacionário. Se ele é estacionário, a sua velocidade de escoamento laminar ela é constante. Se ela é constante, ela se mantém a mesma. Um exemplo disso é a fumaça de cigarro, tá bom? E aí essa fumaça ela tem uma velocidade constante. Esse seu escoamento, certo? Ele é laminar. Uma outra característica aqui em relação ao fluido ideal é que o fluido ele é incompressível. Se ele é incompressível, a massa específica ela é a mesma, ela é constante, ela não muda. Então, esse é um outro requisito que satisfaz a um fluido ideal.
Na sequência nós temos, olha, que o fluido ele é não viscoso, ele resiste ao escoamento. Um exemplo, olha, é o mel, que é mais resistente ao escoamento do que a água, por exemplo. A água ela flui mais facilmente do que o mel. Então essa é uma característica também de um fluido ideal. Ele é não viscoso, ele resiste ao escoamento. E a última dos requisitos, certo? O último dos requisitos aqui eu deixei como uma observação, que é em relação ao escoamento irrotacional. E aí um exemplo de um escoamento irrotacional é o movimento de uma roda gigante, certo? Que ele é rotacional. Enquanto o dos passageiros, né, que estão lá sentados na cadeirinha, né, é irrotacional. Então vejam aí como entender, não é, esse escoamento irrotacional, que é uma característica de um fluido ideal, tá bom? E aí o movimento dos passageiros lá na roda gigante, né, ele é irrotacional. A roda gigante ela tem um movimento rotacional, belezinha? Então, quando a gente considera um fluido ideal, ele é o quê? Ele é um modelo, ele é algo idealizado, ele é um fluido perfeito, ele satisfaz a 4 requisitos, no que diz respeito ao seu escoamento. Que o fluido ele é estacionário, o fluido ele é incompressível, o fluido não viscoso, né, e o seu escoamento ele é irrotacional, tá bom? Então essas características são importantíssimas em relação, são requisitos básicos no que diz respeito ao escoamento de um fluido ideal. Bem, nós vamos entrar agora nas linhas de corrente. Então, em um fluido, quando ele está, né, no seu escoamento, nós podemos representar esse escoamento por linhas de corrente, certo? E aqui, ó, por exemplo, nós temos essa representação de linhas de corrente aqui em azul, e em vermelho nós temos nesse ponto P a representação da velocidade nesse ponto P. Certo? Essas linhas de corrente são linhas imaginárias, tá bom? Então, ó, todas as partículas que passarem por P seguirão a mesma trajetória, chamada de linha de corrente, certo? Nesse ponto P aqui, ou em qualquer outro ponto que nós considerarmos em qualquer uma dessas linhas aqui de corrente, tá bom? A velocidade, veja que ela é tangente e a linha de corrente. Então, ó, torna visível o escoamento de um fluido, as linhas de corrente. São linhas imaginárias, como dito. E a velocidade da partícula ela é sempre tangente à trajetória. Como nós podemos observar aqui nessa linha de corrente, a velocidade no ponto P. E as linhas de corrente, elas nunca se cruzam. Essa aqui já é um requisito aqui básico, né? Quase uma lei. As linhas de corrente elas nunca se cruzam, certo? Apesar de serem imaginárias. Bem, e aí, visto essas linhas de corrente, nós vamos adentrar aqui em uma equação muito importante dentro do estudo da hidrodinâmica, certo? Dos fluidos ideais em movimento, que nós estamos considerando aqui, que é em relação à equação da continuidade para o escoamento de um fluido ideal. Então, ó, veja que nós temos aqui essa representação, ó, de um fluido escoando nessa área A1 e nessa área A2. Se nós observarmos as linhas aqui de corrente, elas estão mais próximas em A1 e estão mais distantes em A2, até porque a área de A1 é menor do que a área de A2, né? E isso vai influenciar em relação à velocidade V1 aqui na área 1 e V2 na área 2. Aqui, por exemplo, nós temos a definição de vazão. E aí, a vazão aqui na área A1, ela é igual à vazão na área A2. E vazão ela é definida pelo produto aqui da área vezes a velocidade. Então, A1 vezes V1 seria a vazão aqui na área, nessa região aqui, nessa seção de área A1. E A2 vezes V2 é justamente a vazão aqui nesta área. A vazão, nós vamos representar aqui ela por R, certo? Um R maiúsculo. Aí no caso aqui seria R1, a vazão aqui na área A1, e R2, a vazão na área A2. Então, R1 vai ser igual a R2,
A vazão aqui que passa pela área 1 é igual à vazão que passa pela área 2. O que vai estar variando aí vai ser a área em relação à velocidade. Porque, veja, se a área 1 aqui é menor do que a área 2, consequentemente a velocidade V1 vai ser maior do que a velocidade em V2. Isso vai uma se sobressair sobre a outra, né? Para poder dar essa equivalência em relação à vazão aqui em P, né? E em Q. A velocidade do escoo aumenta quando reduzimos a área de seção transversal da qual o fluido flui. Isso aí nós já podemos observar nesta figura, né? Então, a vazão em A1 é igual à vazão em A2. No entanto, a velocidade em A1 é maior porque a área ela está reduzida e em A2 ela é menor, certo? Por isso que a velocidade de escoamento aumenta aqui em A1 e quando chega em A2 ela reduz devido à área. E a vazão do fluido, olha, nós temos aqui que a vazão é igual ao produto da área vezes a velocidade. E essa vazão ela é constante. Por isso que a vazão aqui na seção transversal A1 é igual à vazão da seção transversal A2. O que vai estar variando, gente, vai ser aí a área e a velocidade. Como A2 a área é maior, a velocidade aí vai ser menor, tá bom? Então essa vazão ela é constante. Volume que passa através de uma dada seção por unidade de tempo, certo? Isso é o que representa a vazão, certo? É o volume que passa através de uma dada seção por unidade de tempo. A unidade de vazão no Sistema Internacional de Unidades, o SI, é o metro cúbico por segundo, certo? Essa é a unidade para vazão. No SI, esse sistema de padronização adotado internacionalmente. Então aqui nós temos justamente a equação de continuidade que faz referência justamente que a vazão ela se mantém constante, o que vai estar variando é a velocidade e a área, não é, desse objeto, né, que a gente está tratando aqui e que está ocorrendo esse escoamento. Beleza? Então espero que tenha ficado entendido isso, que a vazão do fluido ela é constante, que vai estar variando é a área e a velocidade. E aí, quanto maior essa área, menor a velocidade. Assim, quanto menor a área, maior a velocidade. Eles é que vão estar variando. A vazão se mantém a mesma. E a unidade para a vazão no SI é o metro cúbico por segundo. Vejam o seguinte, olha. Se a massa específica do fluido é a mesma em todos os pontos do tubo, nós podemos multiplicar a vazão, que é justamente o produto da área vezes a velocidade, pela massa específica para obter a vazão massiva, que é a massa por unidade de tempo, né? Chama de vazão mássica. Vazão mássica, que é a vazão por unidade de tempo. Então, nós multiplicando essa vazão do fluido pela massa específica, nós obteremos a vazão mássica. Essa vazão mássica fica igual ao quê? Ao produto da massa específica vezes a vazão, né? A vazão é justamente a área vezes a velocidade. Então, nós ficamos que a vazão mássica é o produto da massa específica vezes a área vezes a velocidade. E isso é constante, certo? Essa vazão mássica. A unidade mássica no SI é o quilograma por segundo. Assim, ó, de acordo com essa equação aí acima, a massa que entra, ó, no segmento do tubo, por exemplo, por segundo é igual à massa que sai do segmento por segundo, certo? Justamente, a vazão que entra é igual à vazão que sai, assim como a vazão mássica também é a mesma. Que entra é a mesma que sai, certo? Aqui nós temos um exemplo bem interessante que vai tratar sobre o conteúdo, né, já discutido até o momento. Veja o seguinte, olha, a figura a seguir, essa figurinha aí, olha, que está abaixo, mostra que o jato de água que sai de uma torneira fica progressivamente mais fino durante a queda. É isso, nós observamos aqui nessa figura, né, que ele está ficando mais fino, esse jato de água.
As áreas das seções retas indicadas são A0, que é igual a 1,2 centímetros quadrados, e A, que é igual a 0,35 centímetros quadrados. Os dois níveis estão separados por uma distância vertical, que é igual a 45 milímetros. E aí a pergunta, qual é a vazão da torneira? Né? Qual é a vazão aí da torneira? Então, este exemplo eu vou responder em uma videoaula, certo? Separada desta. Então, vai ficar como uma questão lá nas atividades obrigatórias para vocês fazerem. Além da lista de exercício, tá bom? E aí, em um vídeo separado, eu vou responder com vocês essa questão. Bom, nós vamos adentrar agora na equação de Bernoulli, certo? De Daniel Bernoulli, que vai descrever justamente o comportamento de um fluido que se move ao longo de um tubo ou de um conduto. O princípio de Bernoulli, ele afirma que para um fluxo sem viscosidade, um aumento na velocidade do fluido ocorre simultaneamente, olha, com uma diminuição na pressão ou uma diminuição na energia potencial do fluido. E aí, essa equação de Bernoulli, ela leva justamente o seu nome em homenagem a ele, né? A Daniel Bernoulli, que publicou o seu princípio num livro publicado por ele chamado de Hidrodinâmica, em 1738. Bom, e aí essa equação de Bernoulli, ela faz uma relação entre pressão, velocidade e altura do escoamento, certo? Ela faz essa relação. Nós vamos na equação envolver, né, essas três variáveis aí importantíssimas. E aí nós temos algumas aplicações da equação de Bernoulli que é em relação ao escoamento, em sistemas de escoamento, em voos de aeronave e em usinas hidroelétricas. Aqui a imagem ela mostra justamente essa aplicação da equação de Bernoulli, né, em relação ao fluxo do fluido quando as aeronaves estão voando, tá bom? A equação de Bernoulli, a gente vai ter que levar em consideração duas energias aqui importantíssimas, que é a energia potencial, né, e a energia cinética. Na verdade, quando a gente trata da relação de Bernoulli, nós vamos considerar esse sistema conservativo. Veja o seguinte, ó. Calcular o trabalho realizado sobre o sistema pelas forças não conservativas, pressão. E aí nós usamos aqui essa equação diferencial do trabalho vai ser igual a P1 menos P2, né, que são as pressões exercidas aqui nesses tubos, né? Que nós temos a pressão P1, a altura Y1 e a velocidade de fluxo desse fluido. Assim como nós temos a pressão P2 aqui nessa região, né, nessa seção de área, nós temos a altura, né, e nós temos a velocidade desse fluido. E aí o diferencial aqui do trabalho vai ser igual à diferença de pressão vezes o volume, né? E aqui a gente vai estar calculando o trabalho realizado sobre o sistema pelas forças não conservativas. Nessa segunda situação aqui, nós podemos calcular o trabalho realizado sobre o pistão pelas forças conservativas, já levando em consideração a energia cinética e a energia potencial. Nós estaremos levando em consideração o princípio, né, da conservação da energia mecânica. E aí nós temos aqui o diferencial da energia cinética, que seria igual a 1/2, né? O produto aqui da massa específica vezes o volume, né? Basicamente aqui seria a massa, né? O diferencial de massa. E nós temos a diferença da velocidade final menos inicial ao quadrado, né? Já o diferencial em relação à energia potencial seria o produto da massa específica vezes o volume vezes a gravidade, né? Multiplicando aqui a diferença das alturas, que seria Z2 menos Z1, que seria a altura aqui
ou Y2 menos Y1. Eu chamei aqui de Z2, mas para diferenciar em relação ao cálculo do trabalho realizado sobre o cristal. Mas isso aqui pode ser também Y2 menos Y1, ok? E nós estaríamos levando em consideração aí o princípio da conservação de energia para definir então a equação de Bernoulli. Então aqui nós temos a equação de Bernoulli, certo? Nós temos a pressão mais 1/2 do produto aqui da massa específica vezes a velocidade ao quadrado. Ó, veja que essa parcela aqui da equação 1/2 massa específica vezes v ao quadrado faz referência ao percentual, né, de energia cinética. Mais, olha, massa específica GY aqui, que é em relação à energia potencial gravitacional, né? Esse Y aqui é a altura. E essa soma é justamente uma constante quando nós tratamos de um fluido ideal em um escoamento, né, através de um tubo ou de um conduto. E veja o seguinte, a equação de Bernoulli, ela afirma que o trabalho é realizado pelo fluido das vizinhanças sobre uma unidade de volume de fluido é igual, olha, a soma da energia cinética, que é justamente esse percentual aqui, ó, 1/2 massa específica, velocidade ao quadrado, e potencial, que é massa específica GY, ocorridas na unidade de volume durante o escoamento. A equação de Bernoulli é a soma das pressões devido à diferença de velocidade e de altura. E a equação de Bernoulli ela é estritamente válida apenas para fluidos ideais, né? E já que nós estamos aqui tratando de fluidos ideais em movimento, e são situações mais fáceis de lidar do que situações reais, que é bem mais complicado. Bem, aí nós temos aqui essa representação, certo? Dessa vazão aqui desse sistema de tubos, né? Nós temos a entrada do fluido aqui em P1, nós temos a altura aqui, né? E a velocidade de escoamento desse fluido. Nessa segunda figura aqui, ó, nessa parte de seção aqui de área, nós temos P2, que é a pressão nesse ponto, a velocidade V2 desse fluido e a altura aqui, né, dessa tubulação. Veja o seguinte, ó, um fluido escoa com vazão constante por um trecho, ó, de um tubo de comprimento L. Aqui nós temos o comprimento dessa tubulação. Da extremidade, ó, de entrada, que é essa daqui, ó, e aí nós vamos levar em consideração esse exemplo para fazer a demonstração da equação, certo? Então aqui nós temos a entrada do fluido nesse tubo à esquerda e a extremidade de saída à direita aqui do fluido, né? Que é um P2 aqui, que é essa pressão. Ó, do instante T em A, quando o fluido entra, não é? Ao instante T mais delta T aqui em B, né, que aí nós vamos ter o intervalo de tempo de fluidez desse fluido, uma quantidade de fluido, ó, representada na cor violeta, aqui, ó, que está saindo, está entrando, né, aqui em P1, entra pela extremidade, né, esquerda, uma quantidade igual, representada na cor verde, ó, que sai pela extremidade direita, tá bom? Então, esse exemplo aqui dessa tubulação nós vamos utilizar para demonstrar a equação de Bernoulli, certo? Desse fluido que escoa, né, com vazão constante pelos trechos aí do tubo, né, de entrada e de saída. Então, ó, veja, quando esse fluido aqui na cor violeta entra, né, na tubulação, começa também a se movimentar essa parcela, ó, de fluido aqui da cor verde, que sai por essa extremidade aqui da direita, ok? Bom, nós vamos aplicar o fluido a lei da conservação da energia mecânica. Veja que a figurinha aqui, ó, do sistema de tubulação, que nós vamos pegar como referência, está aqui ao lado. E nós vamos mostrar que esses valores estão relacionados por meio
desta equação aqui, que é justamente a equação de Bernoulli. Pressão em P1 mais 1/2 da massa específica vezes o volume V1 ao quadrado mais massa específica vezes a aceleração da gravidade vezes a altura, né? Aí Y1. Então, 1/2 da massa específica vezes V ao quadrado é o percentual de energia cinética. Já a massa específica vezes G vezes Y é o percentual de energia potencial, que vai ser igual aqui, ó. Esse percentual aqui, ó, ele é igual ao de P2 mais 1/2 da massa específica vezes V2 ao quadrado mais a massa específica vezes G vezes a altura. Certo? Então, a relação aqui é constante em relação a essa vazão desse fluido. Certo? De entrada e de saída. E aí nós vamos demonstrar, certo? A equação de Bernoulli por meio da conservação da energia mecânica na forma do teorema do trabalho e energia cinética, tá bom? Veja o seguinte, o trabalho, olha, ele é justamente igual à variação da energia cinética do sistema. Certo? Essa equação nos diz que esse trabalho total representado por esse W, esse trabalho total realizado sobre o sistema, que é representado por W, ele é igual à variação da energia cinética do sistema. Tá bom? E respeitando, não é, esse teorema da conservação da energia mecânica. Então, olha, a variação da energia cinética é uma consequência da variação da velocidade do fluido entre as extremidades do tubo e é dada por, né? Veja que nós estamos sempre tratando desse sistema aqui de tubulação, de entrada e saída desses fluidos. E aí a variação, olha, da energia cinética vai ser igual a 1/2. Aqui nós temos a variação da massa, né? Vezes, olha, a velocidade final ao quadrado menos 1/2 delta M, velocidade de V1, que seria a inicial ao quadrado, certo? Na verdade, V2 é a velocidade do fluido na saída e V1 é a velocidade do fluido na entrada, tá bom? Delta M aqui, que representa a variação da massa, é justamente igual a esse produto aqui, ó, da massa específica vezes a variação de volume, que a variação da massa está atrelada a uma variação de volume, visto que massa específica é a razão da massa sobre o volume, então a massa vai ser o produto da massa específica vezes o volume. Aí nós ficamos 1/2, a massa específica aqui, representada por ρ, pelo produto da variação do volume, e aqui nós temos a velocidade V2 ao quadrado menos a velocidade V1 ao quadrado. Então nós chegamos aqui na equação que vai representar essa parcela de energia aí em consequência da variação da velocidade do fluido, né, que está em movimento, para nós chegarmos na equação de Bernoulli, ok? Bem, esse ΔM é igual a P ΔV, é a massa do fluido que entra, ó, por uma extremidade e que sai pela outra durante um pequeno intervalo de tempo, né? Seria a vazão massiva, né? Mássica, a vazão mássica, que faz justamente referência à massa do fluido que entra e que sai, né? O trabalho realizado sobre o sistema tem duas origens, né? Nós já vimos o percentual aqui em relação à energia cinética, a variação da energia cinética, porém em relação ao trabalho total realizado sobre o sistema, nós temos duas origens. Nós temos o trabalho realizado pela força gravitacional sobre uma massa, ΔM do fluido, durante a subida da massa, do nível da entrada até o nível de saída, né? Nós temos essa representação do trabalho realizado pela força gravitacional em relação ao fluido durante a subida da massa do nível da entrada até do nível de saída, né? Aqui, levando em consideração sempre esse sistema de tubos aqui e a vazão desse fluido ideal. Bom, e aí esse trabalho realizado pela força gravitacional vai ser igual a menos
ΔMG, o diferencial aqui de y2 menos y1, que é a altura. ΔM aqui é o produto da massa específica vezes ΔV, então nós ficamos menos ρ, que é a massa específica aqui, vezes G, ΔV, é essa diferença entre as alturas de entrada e de saída. Veja o seguinte, esse sinal negativo aqui no trabalho é porque o deslocamento é para cima e a força gravitacional para baixo, né? Aí nós vamos ter os sentidos opostos, por isso que aqui esse sinal é negativo. Esse trabalho é negativo porque, olha, o deslocamento para cima e a força gravitacional para baixo, eles têm sentidos opostos, tá bom? Então, esse aqui é a origem em relação ao trabalho realizado pela força gravitacional. Porém, nós temos aqui também o trabalho realizado sobre o sistema. Portanto, ó, P1 vezes ΔV. E o trabalho realizado pelo sistema, que é menos P2 ΔV. Nós temos o trabalho realizado sobre o sistema, que é P1 vezes ΔV, e pelo sistema, que é menos P2 ΔV. A soma dos dois trabalhos, olha, nós ficamos com WP aqui, que vai ser igual a menos, olha, a diferença de pressão aqui de P2 menos P1, multiplicando aí a variação de volume. Então, esse é o percentual do trabalho realizado sobre o sistema, tá bom? Sobre e pelo sistema. Assim, olha a equação que o trabalho total realizado sobre o fluido vai ser igual à variação da energia cinética se torna, né? Então, esse trabalho total é igual ao trabalho da força gravitacional mais o trabalho da força realizado sobre e pelo sistema, que é igual à variação da energia cinética. Então, fazendo as devidas substituições, né, e combinando essas equações, variação da energia cinética e trabalho total realizado sobre o sistema e pelo sistema, né, duas origens aqui nós temos, a força gravitacional e o trabalho realizado sobre e pelo sistema. Nós obtemos, então, olha, aqui o percentual, olha, referente à força gravitacional, menos ρ, G, ΔV, a diferença de altura aqui, de entrada e de saída e de entrada, não é? Y2 é a altura de saída, Y1 é a altura de entrada. Menos ΔV, multiplicando aqui o diferencial de pressão. Isso aqui faz referência justamente ao trabalho total realizado, né, sobre o fluido, que é igual à variação da energia, o quê? Cinética, que é 1/2, massa específica ΔV, velocidade de saída ao quadrado, menos a velocidade de entrada ao quadrado, certo? Sempre quando a gente tratar de V1 ou Y1, está se referindo à entrada. E V2, Y2 está se referindo à saída, tá bom? E aí, ó, nós vamos cancelar aqui nessa equação ΔV e reagrupar esses termos para obtermos a equação que queremos demonstrar, que é a equação de Bernoulli, certo? E aí nós chegamos justamente nesta equaçãozinha aqui, que representa a equação de Bernoulli para fluidos ideais, tá certo? Aqui nós fizemos essa demonstração em termos da lei da conservação da energia mecânica, tá bom? Vamos fazer aqui a leitura deste exemplo, que vai estar lá nas atividades obrigatórias para vocês responderem, e eu vou responder este exemplo, assim como o anterior, em uma videoaula. Diz o seguinte, olha, um cano horizontal de calibre variável, cuja seção reta muda de A1, que é igual a 1,2 vezes 10 a menos 3 metro quadrado, para A2, que é igual a A1 sobre 2. Então, A2 é a metade de A1. Conduz um fluxo laminar de etanol de massa específica 791 kg por metro cúbico.
A diferença de pressão, ó, entre a parte larga e a parte estreita do cano é de 4.120 Pascal. Essa é a diferença de pressão. Qual é a vazão RV de etanol? Então aqui é a vazão. Tá bom? Então, façam essa questão. Logo estarei colocando a videoaula com a resolução destes exemplos da videoaula de hoje. Um abraço. Estas são as referências e até a próxima videoaula. Até mais, pessoal!